Olá, queridos alunos e alunas de Enor. Prazer enorme. Me chamo Marcelo Brandão e vamos iniciar aqui um curso sobre imóveis rurais, um curso completo, tá, pessoal? E hoje iniciaremos esse curso tratando um pouco do direito agrário em si. Falarei com vocês sobre a autonomia jurídica desse ramo. Depois falaremos sobre seus conceitos, sobre diversas óticas da doutrina e depois, no fim, falaremos sobre diversos princípios referentes especificamente ao direito agrário. Então vamos iniciar falando, como disse, da autonomia do direito agrário. Bom, pessoal, o que vocês acham? O direito agrário, ele é autônomo em relação aos demais ramos jurídicos? Bom, pessoal, é evidente que o direito agrário tem uma íntima relação com diversos ramos, como o direito civil, direito trabalhista, direito ambiental, dentre outros. Mas a questão é essa: o direito agrário pode ser considerado um ramo jurídico autônomo? Bom, amigos, a resposta é sim. Caracteriza-se muito essa autonomia pelo fato de existirem princípios e regras próprias. Mas vou citar para vocês uma interessante doutrina, que é a do Benedito Ferreira Marques e da Carla Regina Marques. Esses autores entendem que a autonomia ela se caracteriza sob três espécies. A primeira espécie é a autonomia legislativa, e a autonomia se dá em decorrência da inserção da linha A ao inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal de 1946, introduzida essa linha pela Emenda Constitucional número 10 de 1964. Então, foi a partir dessa emenda constitucional que o direito agrário passou a ser autônomo, passou a ser um ramo jurídico autônomo. E nós temos essa previsão também, hoje em dia, na nossa Constituição 38, no artigo 22, inciso 1, que falaremos quando tratarmos também dos princípios daqui a pouco. Com relação à autonomia didática, tal se dá em decorrência da existência em vários cursos de direito ou de pós-graduação da disciplina de direito agrário nas suas grades. Então, a autonomia didática se dá pela existência da grade autônoma em diversos cursos de direito, assim como nos cursos de pós-graduação. Já a autonomia científica, aí sim, ela se dá pelo fato de existirem princípios e regras próprias. Então, amigos, a resposta é sim. O direito agrário é um ramo jurídico autônomo, mas que tem íntima ligação com diversos outros ramos de direito, como o direito civil, o direito trabalhista e o direito ambiental, por exemplo. Tá? Então é interessante sabermos isso. O direito agrário é um direito, é um ramo jurídico autônomo. Tá bom, senhores? Agora eu vou trazer vocês o conceito de direito agrário sob o ponto de vista de diversos autores clássicos que trabalham e doutrinam sobre o direito agrário. E o primeiro que falarei com vocês é a doutrina do professor Fernando Pereira Sodero. Para o professor Fernando Pereira Sodero, o direito agrário é um conjunto de princípios e de normas de direito público e de direito privado que visa a disciplinar as relações emergentes da atividade rural com base na função social da terra. Tá? Então, Fernando Sodero, volto a destacar, dispõe a respeito do agrário, do seu conceito, como um conjunto de princípios e normas de direito público e de direito privado que visa a disciplinar as relações emergentes da atividade rural com base na função social da terra. Outro conceito interessantíssimo é o do professor Paulo Tormin Borges. O que nos ensina o professor Paulo Tormin Borges? Ele diz que o direito agrário é um conjunto sistemático de normas jurídicas que visam disciplinar as relações do homem com a terra, tendo em vista o progresso social e econômico do rurícola e o enriquecimento da comunidade. Vejam que Paulo Tormin Borges se preocupa com a relação do homem com o campo e que dessa relação
gere um bem-estar social e, ao mesmo tempo, que ele possa obter um progresso social e econômico naquela região em que ele vive. Para mim, um conceito bastante interessante, o conceito do professor Paulo Tormin Borges. E temos ainda, para finalizar essa parte do conceito, vou trazer para os senhores o conceito de um grande amigo meu, professor Isaías Gomes Ferro Júnior. Vamos ver o que diz o professor Isaías Gomes Ferro Júnior. Para esse professor, o direito agrário traduz-se por um conjunto de normas e princípios, olha aí a autonomia do direito agrário de novo, jurídicos das relações da atividade rural, que visa primordialmente o progresso social e econômico, está igual ao Paulo Tormin Borges, nesse sentido, do trabalhador rural, desenvolvendo a coletividade como um todo, tendo como premissa a fixação do homem no campo, a promoção da função social da terra e a sua economicidade. Então, eu trouxe para vocês interessantes conceitos do direito agrário, todos tendo alguma ligação, todos preocupados com a fixação do homem no campo e com o que gera essa fixação, né? A possibilidade desse produtor rural, a partir da sua atividade, obter um progresso social e econômico e, ao mesmo tempo, gerar um bem-estar social para a coletividade. Tá bom, pessoal? Conceitos bastante interessantes. Falamos agora sobre autonomia do direito agrário, falamos depois sobre o conceito do que seria o direito agrário, sobre diferentes óticas doutrinárias, e agora vamos passar a falar dos princípios que regem o direito agrário. E para falar sobre esses princípios, eu adotei a doutrina do professor Benedito Ferreira Marques e da Carla Regina Marques. São 15 os princípios, então alguns eu vou dar mais destaque, mas vou elencar para vocês todos esses princípios referentes ao direito agrário. O primeiro princípio, eu destaco esse como um princípio importantíssimo, é o princípio do monopólio legislativo da União. Só cabe à União legislar sobre o direito agrário. Quando formos falar mais à frente sobre os sítios de recreio e a sua impossibilidade ou possibilidade de serem criados, nós vamos trabalhar também essa questão do monopólio da União para legislar sobre o direito agrário. Temos visto em vários estados municípios legislando sobre o direito agrário, tentando legalizar sítios de recreio através de suas normas municipais, mas sem transformar aquelas áreas em áreas urbanas. Nós vamos ver mais para frente que existem diversos julgados já entendendo que essas leis são inconstitucionais justamente por ferir esse princípio do monopólio da União para legislar. Outro princípio importantíssimo é que a utilização da terra se sobrepõe à titulação dominial. O que quer dizer esse princípio? Quer dizer que da atividade rural, da exploração da terra, do seu cultivo, da atividade pecuária, agroindustrial, seja qual for a atividade rural, essa atividade tem que exteriorizar um bem social, tem que fazer um bem para a coletividade. Por isso que a utilização da terra se sobrepõe à titulação dominial. Ela não serve só para beneficiar as pessoas titulares das suas terras. O objetivo maior é que, além dessa produção, lógico, gere um progresso social e econômico para o proprietário, mas que da atividade gere um bem-estar para toda a coletividade. O outro princípio importantíssimo é que a propriedade da terra é garantida, mas condicionada à sua função social. Esse princípio da função social veremos em aulas posteriores, tá bom, pessoal? A propriedade da terra é garantida, mas condicionada ao cumprimento da função social. Outro princípio, o direito agrário, ele é dicotômico. Ele abrange política de reforma agrária e política agrícola. Pessoal, se nós olharmos todo o arcabouço legislativo referente aos estudos voltados ao direito agrário, nós veremos que, de um lado, temos como pilar importantíssimo o uso da terra, a fixação do homem no campo e o cumprimento da função social. E, do outro lado, políticas de reforma agrária. E, nesse meio do caminho,
temos o INCRA como autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura. Temos o INCRA com a importante função de executar as duas políticas. O INCRA faz a ordenação fundiária rural e também executa políticas de reforma agrária. Então, importantíssimo princípio, que o direito agrário ele é dicotômico, compreende política de reforma agrária e também política de desenvolvimento, a chamada política agrícola. Outro princípio, as normas jurídicas primam pela prevalência do interesse público sobre o privado. Outro princípio também importantíssimo, o fortalecimento do espírito comunitário deve ocorrer através de cooperativas e associações. As cooperativas e associações, pessoal, têm a importante função de auxiliar e fomentar a atividade rural, além de facilitar o investimento, facilitar a obtenção de créditos rurais. Então, as cooperativas e associações têm importantes funções, como pessoas jurídicas, de auxiliarem o pequeno produtor rural e o médio produtor rural no cultivo e plantação, assim como com relação aos gados, facilitar o implemento da atividade e como também criar mecanismos de facilitação para obtenções de créditos e financiamentos rurais. Outro princípio é o combate ao latifúndio, ao minifúndio, ao êxodo rural, à exploração predatória e aos mercenários da terra. Com relação ao minifúndio, nós temos conceito na Lei 4504, é aquela terra, via de regra, que não alcança a área mínima indispensável para que o produtor rural e sua família, no exercício da atividade rural, obtenham meios de subsistência e progresso social e econômico. Então, o minifúndio ele é indesejado pelo legislador, porque acaba sendo uma terra que não tem os elementos nem adimensionamento interessante para o exercício da função social daquele imóvel rural. Tá bom, pessoal? Vamos para outro princípio aqui. Outro princípio é a privatização dos imóveis rurais públicos. Agora eu vou falar de um outro princípio importantíssimo e também vou dar destaque a ele aqui. A proteção à propriedade familiar, à pequena e à média propriedade. Proteção à propriedade familiar, à pequena e à média propriedade. A lei, meus amigos, deve buscar a manutenção da propriedade rural, que sirva ao sustento daquela família, ao sustento de um núcleo familiar. Uma importante norma que diz respeito efetivamente a esse princípio é a previsão na Constituição, no artigo 5º, inciso 26, de que a pequena propriedade ela é impenhorável no que diz respeito às dívidas referentes à sua produção. Então, vou destacar a importante questão que está intimamente ligada a esse princípio, é a previsão do artigo 5º, inciso 26 da Constituição. A pequena propriedade ela é impenhorável no que diz respeito às dívidas recorrentes da sua produção. Não podem ser penhoradas para pagamento de dívidas decorrentes da própria atividade produtiva. E qual seria o conceito ou o tamanho dessa pequena propriedade? Aduz o Constituinte no artigo 5º, inciso 26 da Constituição. Bom, pessoal, a pequena propriedade é aquele imóvel rural com até 4 módulos fiscais. Então, a pequena propriedade em que ocorre a impenhorabilidade é aquele imóvel com até 4 módulos fiscais. Essa previsão do tamanho do imóvel a partir do módulo fiscal está previsto na Lei de Reforma Agrária, na Lei 8629 de 93. Quando formos estudar os módulos fiscais em outra aula, falarei com mais calma sobre os conceitos de imóveis rurais a partir do tamanho do módulo fiscal. Tá bom, pessoal? Outro princípio que não posso esquecer
é o fortalecimento da empresa agrária. O legislador deve estimular as empresas a produzirem e darem a sua destinação para fins de gerar o bem-estar social de toda a coletividade. Tá? Agora, preste atenção a esse princípio. Esse princípio também é muito importante. A proteção da propriedade consorcial indígena. Outro importante princípio do direito agrário é o da proteção da propriedade consorcial indígena. Isso está no artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal e também no artigo 22 da Lei 6.001 de 1970, o Estatuto do Índio. Esses imóveis são bens da União, com posses vitalícias dessas comunidades indígenas. Esses bens, vou destacar, são bens da União, mas com a posse vitalícia dessas comunidades indígenas. Olha o que dispõe o artigo 22 da Lei 6.001 de 1970. Artigo 22, caput. Cabe aos índios ou civícolas a posse permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes. Agora olhem o parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União. São bens públicos inalienáveis. Outra característica importante, por ser bem da União, também é um bem imprescritível, insuscetível de uso capião. Então, questão boa para cair numa prova de concurso é essa questão referente às terras dos consórcios indígenas. Se essas terras e comunidades indígenas são bens da União, mas são de posses vitalícias dessas comunidades. Tá bom, meus amigos? Outro princípio é o dimensionamento eficaz das áreas exploráveis. E os outros dois que eu vou falar agora estão intimamente ligados com a função social do imóvel rural, prevista no artigo 186 da Constituição, que também veremos mais a seguir, que é a proteção do trabalhador rural, a conservação e a preservação dos recursos naturais e da proteção do meio ambiente. Tá bom, amigos? Bom, acabamos a parte introdutória do direito agrário e vamos agora iniciar o estudo dos imóveis rurais. E aí, meus amigos, já vamos começar com uma controvérsia bastante interessante. Qual é o critério de distinção dos imóveis rurais para os imóveis urbanos? Quais são os conceitos que são dados para os imóveis a partir desses critérios? O conceito de imóvel rural não é um conceito unívoco, ele é equívoco, tá? Vai depender da ótica a ser adotada. Existe uma corrente minoritaríssima, diga-se de passagem, de alguns civilistas que adotam o critério de distinção de imóveis rurais para urbanos a partir da sua localização. Para essa primeira corrente, imóveis urbanos são todos aqueles imóveis localizados na área urbana. E imóveis rurais são todos aqueles imóveis localizados na área rural. Para essa corrente, mesmo existindo imóveis em área urbana, com exercício de atividade rural, para essa corrente, justamente por estar localizado na área urbana, esse imóvel será considerado como imóvel urbano. Cito como um dos autores civilistas que tratam, a partir desse conceito, o critério de distinção e conceito de imóvel rural, de imóvel urbano, o professor João Franzen de Lima. Falecido doutrinador João Franzen de Lima tinha o entendimento de que os imóveis se diferenciam a partir do critério da sua localização. Agora, amigos, temos a segunda corrente doutrinária, capitaneada por vários doutrinadores do direito agrário, mas também o entendimento do STJ e do próprio INCRA, de que os imóveis se diferenciam dos urbanos pelo critério da destinação. Tá? Então, para a corrente majoritária da doutrina do direito agrário e também da jurisprudência e do próprio INCRA, também tem esse entendimento de que os imóveis
rurais se diferenciam dos urbanos pelo critério da destinação. Então vamos olhar o conceito de imóvel rural previsto no artigo 4º, inciso 1, da Lei 4504 de 64, do chamado Estatuto da Terra. É dali que a gente extrai o conceito de imóvel rural. Imóvel rural seria todo prédio rústico, de área contínua, em qualquer que seja a sua localidade, destinado, olha aí, destinado a atividades agrícolas, agroindustriais, pecuárias. Também podemos englobar aí atividades florestais, e atividades essas que podem ser exercidas de forma particular, obediente, incentivo do poder público. Por interesse particular, também mediante incentivo do poder público. Isso está previsto no artigo 4º, inciso 1, da Lei 4504. Agora, vamos mitigar esse conceito legal a partir da doutrina de Oswaldo Pitt e de Silva Pitt. Tá bom, pessoal? Vamos mitigar esse conceito a partir da doutrina de Oswaldo Pitt e de Silva Pitt. O que seria um prédio rústico na visão desses renomados autores gaúchos? Para essa doutrina, prédio rústico seria toda a área ou propriedade naturalmente destinadas a atividades rurais, bem como eventuais benfeitorias e construções existentes destinadas a armazenamento de gado, de colheitas ou até mesmo equipamentos agrícolas. Então, volto a destacar, prédio rústico para Oswaldo Pitt e Silva Pitt seria toda a área ou propriedade naturalmente destinada para atividade rural, agrícola, pecuária, florestal, né? E bem como benfeitorias e construções existentes destinadas a armazenamento de gados, de colheitas ou até mesmo de equipamentos agrícolas. Vocês nunca mais vão esquecer o conceito de prédio rústico e, se for perguntar em alguma prova, tenho certeza que vocês vão citar a doutrina interessante e o conceito dado por Oswaldo Pitt e Silva Pitt. Outra questão também a ser retirada desse conceito é o que significaria essa continuidade a qual está prevista no artigo 4º, 1. Prédio rústico de área contínua. O que seria essa área contínua? Bom, amigos, também com base na mesma doutrinadores que eu citar, a área contínua seria aquela extensão territorial cuja atividade rural seja a mesma, independentemente de ocorrerem seccionamentos, fracionamentos, é claro, independentemente da quantidade de possuidores ou proprietários. A continuidade aqui diz respeito a uma unidade de exploração econômica. A continuidade não é física, ela é econômica. Assim, para facilitar a compreensão, eu dou um exemplo. Suponhamos uma área de extensão territorial em que a exploração seja de café, uma organização daquela extensão para a mesma atividade econômica. Existem vários seccionamentos, vários membros daquela área, várias matrículas autônomas, mas o proprietário é o mesmo e a sua organização racional da atividade é a mesma. Para este conceito, este imóvel será um só. E lhes adianto que esse é o conceito adotado pelo INCRA no que diz respeito aos certificados de cadastros de imóveis rurais previstos na Instrução Normativa número 82 do INCRA. Se darem uma olhada na Instrução Normativa, vocês verão lá em um dos seus artigos o conceito de imóvel rural adotado, sendo o conceito do artigo 4º, inciso 1, da Lei 4504. Então, nós podemos ver, no mesmo CCR, várias matrículas imobiliárias. Isso está correto, porque para o INCRA, o imóvel rural significa uma unidade de exploração econômica. Tá, pessoal? Agora, para o sistema do direito de registrar imobiliário, por dever observância ao princípio da unitariedade, deve-se fazer uma releitura desse conceito, porque, para o direito de registrar imobiliário, cada unidade imobiliária só pode ficar em uma matrícula. Cada matrícula só comporta
uma unidade imobiliária. Então, no exemplo dado a respeito das áreas fracionadas, cada área fracionada terá uma matrícula autônoma e, considerando para o registro imobiliário, cada matrícula uma unidade imobiliária. Vamos ver aqui o que diz a respeito disso o professor Eduardo Agostinho Arruda Augusto. Ele diz o seguinte: a unidade imobiliária possui dois conceitos distintos. Para o INCRA, uma unidade econômica rural, englobando aí áreas registradas e áreas de posse. E para os imóveis, a matrícula, ou seja, a propriedade imobiliária, juridicamente constituída. Bom, amigos, vamos ficar aqui com a nossa primeira aula. Falamos sobre a parte introdutória do direito agrário. Falei com vocês sobre os conceitos de imóveis rurais sob diferentes óticas. E na segunda aula, iniciaremos o estudo da função social do imóvel rural. Um abraço a todos e até a próxima aula.